Estou aqui a representar a Comissão de Técnicas da Sociedade Portuguesa de Pneumologia e fazer aqui um pequeno apanhado de algumas das coisas que foram abordadas aqui no Congresso na área das técnicas endoscópicas. Por acaso este ano o Congresso deu bastante destaque às técnicas porque houve 3 grandes sessões na sala principal do Congresso dedicadas a avanços nesta área e portanto isto demonstra também um pouco aquilo que tem sido a grande evolução nos últimos anos, não só das tecnologias, mas também de haver mais evidência científica que as suporte e que no fundo venha transformar a nossa prática clínica. E portanto eu destacava uma sessão que houve sobre as novas guidelines para o pneumotórax espontâneo, produzidas agora muito recentemente e em vias de publicação pela Sociedade Europeia, e que no fundo vêm tornar recomendação aquilo que já vinha a saber-se sobre as várias, digamos, propostas de abordagem possíveis para o pneumotórax. Portanto, não só aquilo que nós fazemos classicamente, que é a drenagem, o internamento com drenagem, mas também colocarmos aqui 3 opções iniciais, quer seja a vigilância apenas, sem nenhuma abordagem invasiva, depois a aspiração simples e depois a utilização de dispositivos de ambulatório. Portanto, são 3 abordagens que permitem que o doente não fique internado ou que fique internado um tempo mínimo, portanto, reduzindo o impacto que isso tem da doença na sua própria vida, e que já existe neste momento evidência que demonstra que são abordagens todas elas execuíveis e seguras e provavelmente com eficácias semelhantes. Portanto, isto provavelmente vai ter impacto naquilo que é a prática clínica no nosso país nos próximos anos e ainda vamos falar bastante sobre este tema. Depois, duas grandes sessões também, uma delas dedicada às técnicas de navegação, no fundo à forma como nós podemos chegar ao diagnóstico de nódulos no pulmão que estão inacessíveis aos nossos métodos endoscópicos convencionais. No fundo também demonstra aquilo que tem sido a evolução no cancro do pulmão e cada vez aparecerem mais nódulos que são de difícil abordagem, e cada vez vamos ver mais nódulos também devido ao aumento da utilização da TAC e dos programas de rastreio. E, portanto, isso levanta grandes desafios. Nós tivemos aqui 3, digamos, resumos muito bons sobre a evidência em algumas tecnologias que estão já a ser bastante implementadas, como é o caso da fluoroscopia aumentada e do Cone Beam CT, que são 2 técnicas de imagem mais, digamos, avançadas e em real time, e que permitem ajudar-nos a navegar e a confirmar, digamos, que o nosso instrumento de biópsia vai estar exatamente no nódulo onde queremos. E depois uma terceira tecnologia, que essa sim parecia até há alguns anos do foro da ficção científica, mas neste momento já é uma realidade, na América já com bastante evidência, e agora as primeiras séries na Europa, que é a broncoscopia robótica. Já existem 2 sistemas aprovados pela FDA, um terceiro sistema que está em vias de aprovação, e portanto foram aqui apresentados os primeiros resultados europeus de Heidelberg, e portanto também ficamos expectantes. Obviamente isto vai ser sempre reservado para centros digamos, mais avançados e mais específicos, mas será sempre uma tecnologia de ponta a ter em conta. E depois as próprias tecnologias vão evoluir e vão permitir que no futuro, e num futuro talvez não muito distante, se permita que na mesma técnica não só se faça o diagnóstico destes nódulos difíceis de acesso, mas também o tratamento, por exemplo, em doentes que não se podem operar, que não são elegíveis para cirurgia, e já existem aqui, foi apresentada aqui evidência, por exemplo, da utilização de radiofrequência e microondas para digamos, tratar e destruir estas lesões periféricas. Portanto, isto é um campo que vai ainda com pouca evidência e com muitas dúvidas, mas é um campo que vai evoluir seguramente nos próximos anos. Depois tivemos uma outra grande sessão sobre, digamos, várias técnicas que estão também em franca expansão, e é curioso notar que de um painel de excelência
Isso foi até destacado na própria sala de um painel de 4 especialistas de referência mundiais. Era um painel inteiramente feminino e, portanto, isto também demonstra que a área das técnicas também está a mudar e demonstra aqui também o papel muito importante que as mulheres têm nesta área. Falou-se de criobiópsia, por exemplo, e das aplicações não só daquelas que já estão consagradas, como a criobiópsia para as doenças, o diagnóstico das doenças do interstício, mas também para outras utilizações em crescimento, como seja a criobiópsia nas biópsias ganglionares, portanto, do estadiamento mediastínico, nomeadamente em situações não cancro do pulmão, em situações de diagnóstico mais difícil, como sejam os linfomas ou como sejam outras patologias, até benignas como a sarcoidose. E até a utilização da criobiópsia, por exemplo, ainda também com pouca evidência, nas lesões pleurais por toracoscopia flexível, que pode ter algumas vantagens, sobretudo algumas patologias mais raras. Falou-se também de catéteres tunelizados e isto é uma tecnologia que se está a utilizar cada vez mais, está-se a generalizar em Portugal, é um tratamento de referência para o derrame pleural maligno recidivante e felizmente temos visto que há cada vez mais centros em Portugal a ganhar experiência e vamos ter também aqui um crescimento grande nesta área. Outra área também ainda complexa, que é a chamada redução de volume broncoscópica nos doentes com enfisema importante e difícil de controlar, altamente sintomático e não candidato a cirurgia. Portanto, já existem uma panóplia de opções e foram apresentados aqui dados importantes sobre a utilização de válvulas, nomeadamente em combinação com uma outra tecnologia que é o AeriSeal, que permite transformar, digamos, doentes que não são elegíveis para válvulas, porque têm ventilação colateral, em doentes que passam a ser elegíveis e, portanto, obviamente, falando novamente de que são tecnologias provavelmente dirigidas ou destinadas a centros de referência, centros muito especializados, mas que vão ser também opções no futuro para os nossos doentes. Portanto, isto são apenas algumas das coisas que foram aqui abordadas. Mostra que isto é uma área que está a borbulhar e com muito crescimento e, sobretudo, cada vez mais apoiada por evidência e a produzir guidelines e recomendações que nos vão ajudar muito no futuro.